Vocês veem ao meu lado a média de pesquisas Real Clear Politics, e a gente tem aqui o Trump liderando. Isso é nos 7 estados-chave, os 7 principais estados que devem definir a eleição dos Estados Unidos. Nesses 7 estados-chave que devem definir a eleição nos Estados Unidos, a gente tem Trump liderando por 0,81 ponto percentual, que mesmo nas pesquisas mais precisas, ainda é dentro da margem de erro. Tem Michigan e Wisconsin, 2 estados onde Kamala consegue abrir aparentemente alguma vantagem, mas também dentro da margem de erro. Arizona é realmente o estado, o swing state, o estado definitivo, onde Trump realmente consegue abrir vantagem e, a depender de muitas pesquisas, fora da margem de erro. Aí a gente vê em 2,6%, segundo a média do Real Clear Politics. Mas o Real Clear Politics não dá conta necessariamente de abarcar a coisa toda, porque isso é na média das pesquisas, mas um dos mais respeitados institutos de pesquisa, aquele que mais acertou em 2020 e aquele que é normalmente tido como referência, junto com o Reuters Ipsos, dos principais veículos de imprensa nos Estados Unidos, o Atlas Intel, tem uma imagem que dá um retrato mais otimista até para Trump. Vocês veem ao lado uma captura de tela desse relatório, um relatório divulgado recentemente, mas que tem as pesquisas até o dia 2 de novembro. 2 de novembro foi na sexta-feira, salvo engano? Creio que sim, então. É isso, hoje é dia 4, então foi no sábado, dia 2 de novembro. Perfeito. E a gente vê Trump ganhando vantagem em uma série de estados. Mas, em particular, eu chamo a atenção para o Arizona, onde, de fato, ele está bem fora da margem de erro, com uma vantagem mais larga. Nevada também é outro estado que a gente pode destacar, e na Carolina do Norte, ainda, Geórgia. Esses 4 em particular, ele tem uma vantagem mais ampla. Em Michigan e Wisconsin é onde está dentro da margem de erro e a coisa pode realmente ser mais acirrada. Claro, todos os estados estão muito acirrados, mas eu digo a partir dos dados da pesquisa Atlas Intel. E a gente pode pontuar também a questão da Pensilvânia, que tem sido amplamente discutida como o estado definitivo dessa eleição. Aquele que deve ser o mais decisivo, não só por estar tão acirrado, mas também porque tem 19 votos do colégio eleitoral. Lembrando, um candidato para tornar-se presidente precisa de 270 votos no colégio eleitoral, e ao ganhar a eleição num estado, ele ganha a representatividade desse estado, que tem um número de colégios eleitorais proporcional à sua população. Tendo passado pela média das pesquisas do Real Clear Politics e tendo passado por essa pesquisa da Atlas Intel, eu vou pedir que a gente fique com essa imagem na tela por mais um instante, porque a Atlas Intel também divulgou, nesse mesmo dia 2, uma pesquisa muito interessante a respeito da eleição presidencial, ou melhor, divulgado ainda de ontem para hoje, mas medindo até o sábado, dia 2. A gente tem algumas coisas muito interessantes que a Atlas Intel também divulgou, incluindo a aprovação presidencial e o voto geral. A gente falou dos estados-chave, mas vamos pegar pela média da população. Segundo a Atlas Intel, Trump lidera com 49,8% da intenção de voto, contra a Kamala com 48,3%, com 1,3% votando nulo ou não irão votar e 6% dos entrevistados indecisos. Vale a pena lembrar que nos Estados Unidos o voto é facultativo e a depender da regra do estado a pessoa tem que se registrar para votar, etc. Mas de forma interessante, mesmo dentro da margem de erro, a gente vê aqui a possibilidade de Trump à frente no voto geral. E é uma coisa curiosa, porque em estados mais populosos como a Califórnia e Nova York, esses grandes centros urbanos, São Francisco, Los Angeles, a própria cidade de Nova York e a região metropolitana, tendem a votar para o viés mais liberal, como chamam nos Estados Unidos, mas esquerdista, progressista, como quer que se queira chamar, tendem a votar como partido democrata ou com candidatos mais à esquerda do espectro político. Então, a gente tem um indicativo que é muito positivo para Trump nesse sentido, de que se o voto geral pode estar indo para o lado dele, isso demonstra realmente que há uma tendência de apoio. E vale a pena a gente destacar que na eleição de 2016, ao derrotar Hillary Clinton, Trump perdeu por alguns poucos milhares de votos no voto geral. A Hillary Clinton ganhou aquela eleição no sentido do critério brasileiro fosse ele utilizado. 50% dos votos, mais um, por esse critério Hillary Clinton teria sido eleita. Mas Trump venceu no colégio eleitoral, mesmo não tendo a maioria numérica dos votos. Claro, isso é uma coisa que data da fundação dos Estados Unidos e de quando os pais fundadores da América, os tão notórios Founding Fathers, pensaram num sistema que pudesse evitar que, se houver uma maioria pequena, ela possa oprimir uma grande minoria, como, por exemplo, 50% mais um da população, tendo poder autoritário sobre 49,9999%, certo? Essa era toda a premissa. Então, por isso, essa distribuição do poder em termos de quem decide o que na política eleitoral dos Estados Unidos. Eu também vou trazer de forma mais aprofundada essa análise na noite da eleição, mas isso também é um dos motivos pelos quais eleições muito acirradas tendem a ter dificuldade em ter governos muito assertivos, porque o sistema de freios e contrapesos é tal
que com uma eleição acirrada vem também uma eleição acirrada no Congresso e é muito difícil que se movimente as coisas nos Estados Unidos, mais do que no Brasil, sem haver uma vontade política muito grande por todo o espectro político. Bom, de toda forma, a gente passou agora por algumas das questões da pesquisa geral que a Atlas Intel traz e da questão da aprovação presidencial, ou melhor, essa a gente não passou, vamos lá. Você aprova ou não aprova a performance de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos? Pesquisa da Atlas Intel. Talvez até por isso se veja algum voto que tende a Trump no voto geral. A gente tem aqui 55,5% das pessoas dizendo que não aprovam a gestão de Joe Biden à frente da presidência dos Estados Unidos. E a gente viu isso se refletir mesmo na forma como a campanha de Kamala Harris tem se comportado ao longo desse ciclo eleitoral, buscando ao mesmo tempo em que busca ter as coisas que podem ser vistas como positiva da gestão associadas a si, em larga medida busca se distanciar do governo Biden. Em especial, isso foi uma questão até caçoada na sátira política nos Estados Unidos, quando Joe Biden fez aquele comentário onde falava que os apoiadores de Donald Trump eram lixo, por mais que ele tenha depois dito que não foi nesse sentido que ele quis dizer e que houve um erro na forma como aquilo foi interpretado. Seja qual for o caso, esse foi o recado que ficou para, pelo menos, os apoiadores de Trump, que ele os via como lixo, não é? Kamala levou aquilo como eu posso formular a frase? Levou aquilo de forma muito amarga na campanha, com mesmo a sátira política democrata, falando do Joe Biden como alguém que estaria atrapalhando a campanha eleitoral do lado democrata. E aqui a gente tem esses números com uma desaprovação maior do que aprovação, que, claro, não são positivas para alguém que supostamente estaria continuando o legado democrata na presidência. Esses são os dados das Intel. E vale a pena a gente dizer também que, de forma interessante, essa pesquisa tem uma linha do tempo desde fevereiro, e a gente vê a aprovação também caindo de 43,5% em fevereiro desse ano, até o dia 2 de novembro, chegando a 39,5%. para o governo de Joe Biden nos Estados Unidos. A gente falou da média da Real Clear Politics, a gente falou das pesquisas da Atlas Intel, e eu gostaria de seguir nesse bloco agora com um breakdown. A gente tem um segmento interessante que a Forbes fez, e vocês veem agora a matéria mudar ao meu lado. Isso é da Forbes, a notória revista nos Estados Unidos, que pontua, dá um breakdown, como dizem nos Estados Unidos, dá um detalhamento pra gente não ficar... Vocês entendem o que eu quero dizer, não quero passar pelo ridículo aqui jogando tudo em inglês, mas a gente passa então por um detalhamento de Trump versus Harris em 2024 e da questão das pesquisas. Quais delas mostram que estão acirradas, quais delas dão uma vantagem em Michigan e Wisconsin para Kamala Harris, quais delas tem Trump liderando em tudo. A Atlas Intel tem Trump liderando em tudo, desde o voto geral até os 7 estados-chave. A gente tem a pesquisa da Harris X e da Forbes, que traz à tona o seguinte: Trump 49 contra 48, então um ponto a mais para Kamala comparado à pesquisa da Atlas Intel, mas fica por aí. A gente tem pesquisas, por outro lado, que tem uma vibe, perdão pela coloquialidade, pessoal, eu falei que a live ia ser mais coloquial, mas a gente tem pesquisas que dão em um outro tom para a campanha, 4 pontos de vantagem para Kamala Harris. É o caso da pesquisa da PBS News com a NPR e a Marist. A Morning Consult também dá 2 pontos de vantagem para Harris, então dependendo da pesquisa, a coisa varia. Mas como eu destaquei a pesquisa da Atlas Intel, não por questão de querer tomar algum lado, mas pela questão dela ser de fato a pesquisa que mais acertou em 2020 e agora coloca Trump à frente nos 7 estados-chave e também no voto geral. A ABC Ipsos coloca 3 pontos de vantagem para Kamala Harris e a Economist.YouGov coloca Trump à frente. Então a gente tem aqui o detalhamento de algumas dessas pesquisas. Eu gostaria, antes da gente encerrar o segmento, também de destacar o seguinte: a gente tem aqui uma matéria do Epoch Times americano, essa falando a respeito de quantas pessoas já votaram. E já que a gente está no tópico das estatísticas, é pertinente destacar o assunto, porque lá há votos, tanto por correio quanto presenciais, antecipados. A votação, ao contrário do Brasil, não acontece inteira no dia da eleição. Houve o voto antecipado sendo principalmente pessoal. 42,7 milhões desses americanos que votaram de forma antecipada votaram pessoalmente, com 35,8 milhões tendo enviado cédulas por correio. Nos Estados Unidos, a gente ainda não tem como saber exatamente quantas dessas pessoas votaram para determinado candidato, mas a gente pode ter um indicativo. A depender do estado, quando você se registra como um eleitor para votar, você pode colocar sua filiação partidária. Então, falando em termos de filiação partidária dos estados que tem esse sistema onde, ao se registrar para votar, você declara o seu partido, os democratas votaram à frente dos republicanos cerca de 700 mil votos. Não quer dizer necessariamente que todos os democratas, que todos os que se registraram para votar, declarando filiação aos democratas, votaram para Kamala nessa eleição, mas é provável que tenham realmente votado. Então, dos democratas, com os estados dos quais a gente tem os dados, a gente tem eles 700 mil votos à frente dos republicanos. Mas isso não quer dizer nada, porque os republicanos normalmente votam menos de forma antecipada e votam mais no dia da eleição, seja por preocupação
preocupações sobre transparência, seja pela forma como esse segmento da população está acostumado a votar. 700 mil votos de diferença a favor dos democratas é uma margem histórica em termos de votação antecipada. Certamente é muito mais acirrado do que foi em 2020. E claro, o Partido Republicano também incentivou as pessoas a votarem de forma antecipada esse ano, uma coisa que foi não tão encorajada quanto esse ano em 2020, também por preocupações de transparência eleitoral do lado republicano naquele ano. A gente tem aqui uma citação de um professor chamado Michael McDonald, da Universidade da Flórida. Ele escreveu: a dinâmica inesperada desse ciclo eleitoral é o nível alto de votação antecipada que tem sido incentivada pelo ex-presidente Donald Trump, encorajando seus apoiadores a votarem de forma antecipada pessoalmente, o que é muito diferente de 2020, quando ele falou que todas as formas de votação antecipada seriam fraudulentas. Então isso foi o que escreveu o professor da Universidade da Flórida, Michael McDonald, na noite de ontem, em domingo. Ele continua: esses novos votos presenciais de forma antecipada em 2024 poderiam ter votado por correio, poderiam ter votado no dia da eleição ou não votaram. Isso comparando com 2020, essas pessoas que votaram em 2024 poderiam não ter votado em 2020. Ele diz ainda que tem duas coisas que são altamente desconhecidas. Até que ponto essas pessoas que estão votando de forma antecipada são novos eleitores ou são pessoas que teriam votado no dia da eleição, mas anteciparam o voto? Isso é o que resta a gente descobrir no dia da eleição. Antes da gente prosseguir com a pauta, vale a pena eu ainda destacar que a gente teve reportagens vindo tanto do Epoch Times, da nossa matriz americana, quanto do New York Times, conversando com eleitores, e se a gente tenta humanizar os dados e trazer do abstrato para o concreto o que essas estatísticas significam em termos de uma eleição tão acirrada, não só elas, mas todo o contexto político significa muito desgaste para o eleitor. Isso é o que a gente vê com a unânime opinião, seja entrevistados pelo Epoch Times, da nossa aqui, pessoas entrevistadas pela casa, ou pessoas que foram entrevistadas pelo New York Times e outros veículos. A opinião constante é de que, independentemente do lado do espectro político onde você está, as pessoas não aguentam mais a insuportável politização de tudo, e certamente o estresse que vem ao eleitor com ambos os candidatos colocando essa disputa como uma questão apocalíptica e um momento definitivo da história americana irreversível, independentemente de fazer juízo sobre se isso pode ou não ser verdade, os dados que temos de questão qualitativa, conversa com o eleitor, é de que isso tem deixado as pessoas muito, muito desconfortáveis, e muita gente espera que o ciclo acabe. Até porque, nos Estados Unidos, o que tem sido dito a respeito da televisão é que é insuportável, não dá para assistir 2 horas ou entrar na internet por 2 horas sem ser inundado por propaganda política dos dois lados do espectro nessa eleição. Então, fica aí a questão.